Hoje em dia, eu creio que esse negócio de preconceito nunca vai acabar, entendeu? Mas a gente sim pode reverter um pouco, tipo assim, dando respeito, mostrando o nosso lado, entendeu? Camille e Natiele afirmam que continuarão trabalhando na noite e sonham um dia com algo chamado igualdade social. Os direitos humanos têm vários inimigos, entre eles uma dupla que muitas vezes pode ser cruel e fatal, que é o preconceito e a discriminação. O preconceito é familiar para nós brasileiros, porque a gente vivendo em um país diverso, ainda há muito preconceito de forma disfarçada. O preconceito é a dificuldade em aceitar aquilo que a gente acredita ser diferente da gente. Esse preconceito, ele é fruto de um senso comum que pode ser construído, de forma estrutural e passado de geração em geração. Ninguém nasce preconceituoso, mas aprende em casa. Esse preconceito divide grupos sociais, indivíduos e até uma população inteira. Por exemplo, o preconceito racial exclui negros diariamente. O preconceito sexual exclui a população LGBT e também as profissionais do sexo. O preconceito contra a pessoa com deficiência impede eles de viverem uma vida, muitas vezes, de forma autônoma, com qualidade, enfim. A gente deveria usar toda essa diversidade para fazer uma construção diária, para que todas as nossas diferenças não sejam usadas para nos separar, nem para criar categorias com direitos e uma legião de pessoas excluídas. Beethoven era surdo, Stevie Wonder é cego e canto público depois de Einstein, o físico mais brilhante do planeta. Steve Hawking, o matemático preso numa cadeira, primeira vez tratado sem discriminação. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão da discriminação e da tortura. Eu entendo que a discriminação é aquela cortina escancarada do preconceito, é onde você age com o seu preconceito, é onde você de fato exclui, onde você marginaliza, onde você usa de uma seletividade no quesito direitos, né, um direito que é de todos, sofre recortes e a depender de onde se mora, cor de pele, orientação sexual, práticas religiosas que você exerce, esses direitos não são concedidos, ou como no próprio panfleto diz, tem uma catraca ali quebrada que dificulta essa passagem e você não consegue ter acesso tão fácil assim. Então isso acaba caindo numa violência psicológica grande. E aí a gente também entra com a questão da tortura, que, né, um assunto que anda em voga graças ao excelentíssimo presidente, e onde você tem o seu direito de ir e vir, onde você tem a prática da violência para te coibir, né, para te tirar desse lugar de liberdade de expressão, para te tirar desse lugar de sujeito de direito mesmo, para um sujeito que viva com medo. Tortura. Do latim tortura. Substantivo feminino. Suplício ou tormento violento infligido a alguém. Tortuosidade. Grande mágoa. Lance difícil. Falar de tortura no Brasil. Veja o trecho dessa música. 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou. É claro que agora é muito mais. Mais 400 anos de escravidão, 20 anos de ditadura e 35 anos em que se veste máscaras sociais. Essa crítica que tanto tem sido escutada, né, sobre usar máscaras, inclusive sobre o momento atual, há quanto tempo a sociedade ela vem se mascarando em várias coisas, em vários fatores, isso serve também-se para a tortura. Crime hediondo, não se existe fiança. E de que vale a Constituição dos Direitos Humanos
De que vale a Constituição Federal de 88, sendo que sempre está se buscando brecha nas leis? Você sabia que crime hediondo está presente também tráfico de armas, de drogas, porte ilegal, tortura, terrorismo? Sim. Veja esses índices de 2017. Neles mostram um pouquinho das sentenças já julgadas. Aqui, ó, esse dado sobre tortura. Infelizmente, no Brasil, ela ainda é muito presente. E o principal, assim, que a gente vê descaradamente é a tortura dentro dos presídios. Um sistema a qual deveria reabilitar, pelo contrário, nós estamos formando faculdades de criminosos. Olha que interessante esse trecho aqui, ó, do Fantástico. Escuta um pouco. Presídios mundo afora não acompanham a quantidade de presos. Mas a Holanda está livre dessa sentença. O especialista do programa de pesquisas de prisões mundiais explica que a Holanda não trata presos como números. Em prisões holandesas, os detentos são preparados para voltar ao convívio social e devem mostrar responsabilidade nas atividades. Viu que na Holanda, país de primeiro mundo, presídios estão se tornando hotéis? Sim. Olha que frase interessante essa daqui. Lá, presos não são tratados como números, são assassinadas por dia no Brasil, segundo o Atlas da Violência. Isso equivale a uma pessoa morta a cada 2 horas. A violência doméstica é o ato de violar os direitos das mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Esse tipo de violência gera agressões, tanto físicas como verbais. Essas agressões normalmente podem ser veladas ou explícitas e são praticadas dentro do âmbito familiar, por maridos, filhos, pais, até primos mesmo. Normalmente, o grande percentual de casos de violência doméstica são contra mulheres. Então, essas mulheres sofrem desde possessividade de maridos, filhos, não podendo sair de casa, sendo impedida de fazer coisas que gosta, como usar uma roupa, um sapato que goste, sair com amigos, são impedidas. Então, essas mulheres são impedidas de fazer coisas que gostam, coisas que têm vontade de fazer. No caso de crianças e adolescentes, eles sofrem humilhações, espancamentos. Eles não podem, normalmente, ir à escola ou brincar. Algumas famílias impedem as crianças de fazer coisas que elas gostam, colocando-as para trabalhar. Em determinados casos, também ocorrem abusos sexuais ou homicídios. Os idosos são humilhados, maltratados, esquecidos e até explorados por sua família. Esse tipo de violência pode acarretar problemas psíquicos no ser humano, no indivíduo, causando sérios transtornos, podendo causar depressão, crises de ansiedade, levando até as tentativas de suicídio ou até o próprio suicídio. O que o psicólogo tem a ver com os direitos humanos? Tudo. O psicólogo tem tudo a ver com os direitos humanos, porque é a psicologia que é responsável pela saúde mental, emocional, psíquica do outro, porque é a psicologia que vai ver a singularidade, a subjetividade do outro, que tem como missão a preservação da subjetividade, da singularidade. Por isso que a psicologia é comprometida com a defesa e a promoção dos direitos humanos. Todo profissional na área da saúde, isso inclui o psicólogo, tem o dever, tem a obrigação, tem esse chamado a não olhar para ninguém com discriminação e preconceito. Eu ouso dizer que nós, desde quando a gente está estudando, desde quando a gente está aqui e agora, nós não podemos, não devemos ter
esse olhar de discriminação para com o outro. Por quê? Porque essa é uma cultura que cada vez mais cresce, somos nós que temos essa consciência, que estudamos e que devemos ter esse chamado para nós, captar esse chamado para nós sobre a não discriminação, né? E todo mundo pode e deve, com o seu saber, contribuir para uma cultura de direitos humanos em nosso país. Abrigo, proteção, acolhimento, educação, alimento, liberdade, prazer, saúde. Os direitos humanos é a forma de fazer justiça contra a desigualdade dentro da cultura brasileira. Uma cultura que pouco busca os seus direitos, por talvez não ter tantas informações, não ter tanto conhecimento. Os direitos humanos é a questão de consciência e nossa prática diária. É questão daquele que sabe os direitos de divulgar. Nós, como profissionais da saúde, ou como futuro profissional da saúde, temos que mostrar para a sociedade uma visão diferente, uma visão de qualidade de vida, uma visão de direito, uma visão de cidadania, entre tantos outros que precisam ser divulgados. Os direitos humanos é toda forma justa, com qualidade para todos, sem discriminação, sem etnia, sem raça, como é falado nessa cartilha que a gente está apresentando hoje. Para isso, tem o Disque 100, que também nem todas as pessoas conhecem, sabem esse número. O tecido e o tear. Começa pela análise do nome, né? O que é tear? O que é tecido? O fruto é o tecido, o tear é a máquina que constitui. Vamos fazer uma análise crítica? Vamos pensar? Quem que é o tear? Tear é a sociedade. Quem que é o tecido? São os frutos. Quais são os frutos que a gente está gerando? Fruto de discriminação, violência contra a mulher, violência infantil, exploração sexual, preconceito, discriminação, vitimação da sociedade, além de todos os outros assuntos que a gente viu e tanto conversou aqui. Fica essa reflexão para todos. Obrigada. Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei, como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas.